Diz assim a palavra de Deus em Jeremias 25, 1 a 14. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês. Mas vocês não escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para o servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. Então não lhes farei mal algum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras de moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos por essa noite, pela tua presença entre nós, Senhor, pelos louvores e orações e pela certeza de que o Senhor está nessa singela casa de oração, reunida em que nos reunimos para te adorar. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor nos abençoe no momento da ceia do Senhor, na pregação da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações nessa noite, ó Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmão, você já deve ter ouvido uma palavra, até inclusive está na moda, muitas pessoas têm usado esse termo fora do seu contexto original, mas não de forma errônea, que é a palavra resiliência. Resiliência, ela tem origem na engenharia mecânica. Resiliência, segundo uma definição que eu encontrei aqui, é a capacidade de um material absorver energia mecânica em regime elástico. O que é isso? Regime elástico é quando um objeto, né, Rogério, sofre alguma coisa e volta à sua condição original. Regime plástico é quando ele se deforma e não volta à sua origem, à sua forma original. Então, quando um objeto, um material, alguma coisa, sofre uma pressão, sofre alguma coisa, né, e volta à sua condição original, ele tem uma alta resiliência. Quanto mais ele conseguir suportar a pressão e voltar ao normal, maior é a sua capacidade de resiliência. Diz aqui ainda, quanto mais resiliente for o metal, menos frágil será. Se ele é mais resiliente, ele aguenta mais, ele é menos frágil. Materiais de alta resiliência possuem alto limite de escoamento. Escoamento é uma coisa na engenharia, quando ele flui, ele se deforma de forma irreversível. Alto limite de escoamento e baixo módulo de elasticidade, quer dizer, ele pode se deformar e voltar à sua forma original. E um bom exemplo para você entender, sem esses termos todos complicados da engenharia mecânica, é uma mola. O que é uma mola? Uma mola é um material, um item que você comprime e depois que você solta, ela volta à sua forma original. Você pode comprimir a mola e ela volta. Comprime e volta. E esse termo foi emprestado, até coaches têm usado esse termo, psicólogos,
para aplicar a experiência humana, e é uma aplicação interessante. Até que ponto nós suportamos as pressões, suportamos as dificuldades, sem, por assim dizer, deformar. Assim como uma mola que pode ser comprimida, 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 mas depois ela, que você solta, ela volta à sua forma original. Até que ponto nós podemos suportar pressões, lutas, angústias, dificuldades na vida, sem deformar os nossos valores, os nossos princípios. E por que eu usei essa ilustração para iniciar essa mensagem? Que assim como falei na escola dominical hoje pela manhã, Jeremias é um excelente exemplo de alguém que, se for para usar o termo aí da moda, tinha um alto grau de resiliência. Alguém que suportou situações muito intensas, mas não deixou de honrar a Deus, não deixou de cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Então, por isso que eu dei essa mensagem no tema a resiliência de Jeremias. Assim como uma mola que é muito comprimida e depois volta à sua forma original, Jeremias passou por muitas dificuldades. Aqueles que estiveram conosco na escola dominical ouviram sobre isso. Jeremias foi amarrado num tronco, foi espancado. Jeremias foi lançado numa cisterna sem água e ficou com lama nas pernas e ficou ali por algum tempo. Jeremias foi humilhado, Jeremias foi esbofeteado. Jeremias teve o seu rolo de profecias, palavras que Deus deu a ele, queimados pelo rei. O rei pegou e foi, a cada 3 ou 4 linhas que ele lia, ele cortava e tacava numa fogueira, queimando as palavras que Jeremias tinha escrito. Deus depois deu novas palavras a Jeremias, e ele escreveu novamente. Ele foi preso, ele foi ameaçado de morte, mas em todo o tempo, Jeremias não desonrou o chamado de Deus, não deixou de confiar em Deus, mesmo se questionando, né? Até na escola dominical, o Nelson levantava, que muitos chamam ele de profeta chorão, porque em muitos momentos no livro de Jeremias, você vê ele falando que se debulhava em lágrimas pela situação terrível do povo de Judá, vendo que Jerusalém ia ser tomada pelos babilônios, uma violência terrível que se abateu sobre aquele povo, e levaram o povo para a Babilônia, e Jeremias lamenta, Jeremias chora. O livro de Lamentações é de Jeremias, ele está ali em 5 capítulos lamentando a situação do povo de Judá, mas ele era um chorão muito forte, irmãos. Porque, a gente até brincava, né, Nelson? Muitos que falam que Jeremias é o profeta chorão, acho que não suportariam metade do que aquele homem suportou, sem deformar os seus princípios, sem deixar de ser fiéis a Deus. Aqui no capítulo 25, irmãos, nós encontramos um relato tocante. Jeremias teve 40 anos de ministério, mas nesse momento aqui, ele fala que durante 23 anos, ele falava ao povo e o povo não ouvia. Tem uma coisa que é difícil, quando você fala para alguém alguma coisa importante e a pessoa não te dá ouvidos. Às vezes você até perde, eu já avisei para não fazer isso, a pessoa faz, então deixa também ele seguir a vida dele, tem hora que você perde um pouco da paciência. Agora imagina 23 anos, você falando para um povo a palavra de Deus e o povo te rejeitando. 23 anos atrás, como estava a sua vida? Para te ajudar é só você voltar ao ano de 2002, estamos em 2025. O que aconteceu na sua vida de 2002 para cá? Hoje eu estou completando 16 anos de casado. Então, em 2002, eu não era casado, na verdade, eu nem conhecia a minha esposa, eu vim a conhecê-la em 2005, mais ou menos, e aí depois começamos a namorar e noivar em 2006, isso, a namorar e noivamos em 2008, tudo em outubro, o mês de outubro é um mês especial para a gente, começamos a namorar dia 11 de outubro de 2006, noivamos dia, acho que 17, eu não lembro, mas ela também não lembra, então ela não vai ficar chateada, então fica tranquilo. Dia 18, eu acho, de outubro de 2000, o ano eu sei, 2008, e casamos dia 12 de outubro, aí eu lembro ela também, dia 12 de outubro de 2009. Então, em 2002, eu sequer conhecia a minha amada esposa, com quem eu tenho 3 filhos maravilhosos, e nem imaginava que ia acontecer tantas coisas nesses 23 anos de 2002 para cá. E a sua vida? O que aconteceu de 2002 para cá? Talvez você tenha, como eu, constituído família, talvez você tenha conquistado coisas na tua vida, talvez você tenha conquistado bens materiais, talvez uma formação, né, Shirley, em serviço social, como a Shirley, em outra área, talvez você tenha conseguido a sua casa própria, talvez você não tenha conseguido muitos bens materiais, mas você avançou no conhecimento do Senhor, que é o que mais importa, como cantamos aqui essa noite. Então, 23 anos, irmãos. Pense como estava a sua vida no ano de 2002. Muitas águas passaram debaixo da ponte, muitas coisas aconteceram. Então, imagina que desde 2002 até hoje, 2025, você anunciasse algo para alguém ou para um grupo de pessoas, e as pessoas, durante todo esse tempo, não te dão ouvidos. Foi isso que Jeremias experimentou.
E eu dividi essa mensagem em 4 pontos. Agora eu te peguei, viu, Valquí? Hoje foi 4 pontos, não em 3. Hoje o Valquí ontem trouxe uma mensagem muito abençoadora em 3 pontos, mas hoje eu vou trazer uma mensagem em 4 pontos. E para te ajudar todos os pontos, começando com R. Primeiro, o tema da mensagem é a resiliência de Jeremias. Como Jeremias era uma mola do Senhor, ou seja, alguém que foi comprimido em muitas situações, mas voltava, não deixava que as pressões e dificuldades da vida corrompessem os seus propósitos de glorificar a Deus. Primeiro ponto, a resiliência de Jeremias. Segundo ponto, a resistência do povo de Deus, a resistência de Judá. Que enquanto Jeremias era resiliente em pregar, o povo era resistente em não ouvir. Então, se Jeremias era resiliente, o povo era resistente. Terceiro ponto, a recompensa do Senhor. Talvez você pense assim, mas recompensa é algo bom. Normalmente é empregado no sentido de algo bom, mas recompensa também pode ser no sentido de um castigo. Deus declara um juízo sobre esse povo que por tanto tempo não ouviu a voz dos profetas e apresenta a sua recompensa que não foi boa. E o quarto e último ponto, o refrigério prometido. Deus promete um refresco, um refrigério, muitos anos depois. E isso veio acontecer, a gente vai ver no quarto e último ponto. Então, a resiliência de Jeremias, a resistência de Judá, a recompensa do Senhor para o seu povo e o refrigério prometido. Primeiro, a resiliência de Jeremias. Volte lá para o capítulo 25, versículo 3. Jeremias está dizendo, versículo 2, diz que ele anunciou a todo o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém, dizendo, versículo 3, durante quantos anos? 23 anos, irmãos. Desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês... Leia comigo o final do versículo 3, mas vocês não escutaram. 23 anos pregando a palavra. Isso é um ânimo até para pastores, né? Que às vezes tem pastores que ficam desanimados. Meu Deus, eu prego e parece que as pessoas não ouvem, parece que as pessoas não dão atenção à palavra de Deus. Às vezes em reunião de pastores surge esse assunto. E Jeremias é um excelente exemplo de perseverança, de resiliência, em você persistir pregando a palavra de Deus. Versículo 4. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam, convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, se Jeremias era resiliente, o povo era resistente. Então, primeiro ponto, a resiliência de Jeremias. Como é que esse homem foi tão resiliente? Como é que ele pregou por tanto tempo e ainda se manteve fiel a Deus? Eu creio que algumas pistas nós encontramos ao longo do livro do profeta Jeremias. Volte para o capítulo 1, o chamado de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim Jeremias 1, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, eu que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Primeira coisa, para sermos resilientes no Senhor, nós temos que ter uma certeza de chamado. Jeremias tinha essa certeza, ele ouviu do próprio Deus, que Deus o constituiu profeta antes de nascer, que Deus o colocou, e ele ficou inseguro, e Deus falou, não, mas eu coloco as minhas palavras na sua boca. Então, para persistirmos, irmãos, nós precisamos ter certeza de que Deus nos chamou. Deus tem chamados específicos para cada pessoa. Nem todos vão subir num púlpito e pregar a palavra de forma pública. Nem todos vão cantar louvores, nem todos vão tocar um instrumento, nem todos vão ficar com as crianças, nem todos vão compor belas canções, mas há chamados específicos de Deus para cada um de nós.
há dons distribuídos no seio da igreja. O Rogério falou sobre isso no último jejum, e eu falei também algumas terças-feiras atrás, que Deus, o Espírito, distribui dons à igreja. Então, qual é o seu chamado? Talvez você saiba qual não é o seu chamado. Não fui chamado para ser missionário. O casal Bruno e Isabela estão até descansando um pouco, chegaram sexta-feira, 2h da manhã em casa. Ela passou o aniversário dela todo na estrada, né, mamãe? A Isabel lá deve estar com saudade da filha. Passou a semana junto com o marido lá em Águas de Lindóia, no Congresso Brasileiro de Missões. E essa ida deles a esse congresso de missões já gerou um fruto, porque no próximo domingo eles fizeram contato com uma missionária que está aqui no Rio de Janeiro e tem um trabalho com mulheres, com refugiados lá na África, e ela estará aqui no domingo que vem, pela manhã, na escola dominical, falando sobre a sua vivência em missões e nos ensinando sobre esse importante tema. Então, já voltaram com essa missionária, aproveitaram que ela está aqui próxima a nós e já agendamos, abrimos um espaço na nossa escola dominical, mudamos a nossa agenda para podermos ouvir sobre missões com alguém que está no campo. Então, talvez você fale, eu não tenho um chamado para ser missionário, para ser missionária, para ser pastor, para ser músico, para ser diácono, isso não é para mim. Pode ser que não seja, mas qual é o chamado de Deus para você? Jeremias ouviu do Senhor, eu te constituí profeta das nações, eu colocarei as minhas palavras nos teus lábios. Então isso te dá convicção, irmãos. Há chamados que são gerais. Jesus falou, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, não precisa ser diácono, não precisa ser pregador ou professor de escola dominical para receber esse chamado que é para todos nós. Outro chamado para todos nós, ide fazer discípulos. Quer dizer, ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho, ide fazer discípulos, Mateus 28, 18 a 20, ide fazer, pregar o evangelho, Marcos 16, 15, a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Esse chamado para fazer discípulos, esse chamado para pregar o evangelho, é para todos nós. Você não precisa ser pastor, pregador, missionário, diácono, professor de escolinha ou de escola dominical de adultos, mas todos nós somos chamados para pregar o evangelho. E a gente tem que ter essa convicção, isso nos dá resiliência. Na hora, como vimos aqui a irmã Fátima ontem testemunhando dos seus evangelismos, né, ela tem ido em casas de recuperação, achou um homem que estava perdido no meio da mata lá no Cosme Velho, e ela conseguiu direcionar para uma clínica, e a clínica conseguiu localizar a família daquele homem. Isso é glorioso, irmãos, e descobriu que é uma família cristã. Então, todos nós somos chamados a pregar o evangelho. Alguns aspectos do que nos fazem entender como é que Jeremias era tão casca grossa, né, tão firme, embora fosse chorão pelo pecado do povo, pela iniquidade do povo. Primeiro é a consciência de chamado. Você tem que ter essa convicção que Deus te chamou. O cristão tem que ter certeza da sua salvação. Nós não podemos titubear, temos que saber, não, eu fui salvo não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mas eu fui salvo, o Senhor me alcançou, Ele tem um propósito para a minha vida. E eu te pergunto, você já sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? O geral eu falei, pregar o evangelho, fazer discípulos, servir a igreja, congregar, estar junto com os irmãos. Mas o que Deus quer especificamente para a sua vida? Você já pensou sobre isso? Jeremias sabia, Deus o chamou como profeta para as nações. Então, na hora que ele pregava e recusavam a sua palavra, ele podia ficar chateado, triste, mas ele sabia que Deus era com ele. Isso que faz a diferença, irmãos. Quando a gente sabe que Deus é conosco, mesmo em minhas dificuldades, a gente persevera. Outra coisa, capítulo 7. Deus não deixa o seu povo enganado. A irmã Lia que gosta de falar isso. Jeremias 7, 27. Ainda no primeiro aspecto, a resiliência de Jeremias, no primeiro ponto. Jeremias 7, 27 e 28. Esse primeiro, que é o mais importante, que eu quero dedicar mais tempo, que é o âmago, o centro do que quero compartilhar com os irmãos essa noite. Jeremias 7, 27 e 28 diz assim... Deus falando a Jeremias, portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles, o que está escrito aí? Não lhe darão ouvidos. Você os chamarás, mas eles não responderão. Então você lhes dirá, esta nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, a verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Só que é algo bem pentecostal, irmãos. Embora não pareça, eu também sou pentecostal e eu creio que o Espírito Santo fala aos corações hoje. Por vezes, irmãos, a gente passa por situações que aos olhos dos outros são loucuras, são muito difíceis.
mas o Senhor já fala aos nossos corações. Eu creio que o Espírito Santo fala ainda hoje, irmãos. E tive muitas experiências na minha vida e continuo tendo e testemunho da vida de outros irmãos. Então tem situações que você vai passar, que alguém vai olhar de fora e vai falar, que loucura, como é que você suporta isso? Como é que Jeremias, você fala 23 anos para um povo que não te ouve? Mas ele ouviu Deus falar para ele, eu te chamei como profeta das nações. E ele ouviu Deus falar para ele, você vai falar, eles não vão te ouvir. Então não havia surpresa para Jeremias. Quando a gente busca a Deus, quando a gente está na presença de Deus, quando fazemos o que cantamos aqui essa noite, buscamos a face de Deus, buscamos a sua presença, Deus fala, irmãos. Deus fala com o seu povo. Então Jeremias sabia que ele ia tomar negativas, que as pessoas iam rejeitar a sua mensagem, mas Deus já tinha preparado ele para isso. Então a sua resiliência tem a ver com o seu chamado e com o aviso que Deus deu. Um outro aspecto, Deus faz um alerta para ele. E esse aqui é curioso, que muitas pessoas pensam, esses homens, grandes homens de Deus, que viveram coisas poderosas no Senhor, Deus só fala assim para eles, Deus só faz as vontades deles. Mas olha o que está aqui, no capítulo 12 do livro de Jeremias, versículo 4. Jeremias está orando ao Senhor, Jeremias está apresentando a causa diante de Deus. E aqui em Jeremias 12, 4, diz assim, até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. Qual você acha que vai ser a resposta de Deus? Já passamos pelo capítulo 1. Deus chamou Jeremias. Falou, Jeremias, você é profeta, eu te constituí desde o ventre de sua mãe. Eu vou botar as minhas palavras nos seus lábios. Deus já falou, vão te rejeitar. E agora Jeremias está orando a Deus. Senhor, age, Senhor, vê. Senhor, olha o que está acontecendo. O que você espera que Deus vai responder a Jeremias? O versículo 5 traz a resposta de Deus. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Você entendeu o que Deus respondeu a Jeremias? Em outras palavras, Jeremias, você acha que está difícil? Você acha que o negócio está ruim? A coisa vai piorar, Jeremias. Se você não está suportando agora, como é que você vai suportar uma pressão maior? Meu Deus. Quem falou isso para Jeremias não foi o amigo de escola de profeta deles. Não foi um falso profeta, foi o próprio Deus. Inclusive tem um livro do autor Eugene Peterson, já falecido, que o título é Corra com os Cavalos. Falando da importância de a gente estar disposto a enfrentar desafios maiores para a glória de Deus. Então, como Deus responde a Jeremias, Jeremias, você está lamentando essa situação, você está lamentando de andar com homens que vão a pé, como você vai poder quando tiver que acompanhar homens que vão a cavalo? Ou seja, quando as dificuldades forem maiores, como é que você vai resistir? Ele continua, se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Ou seja, se a coisa ficar mais difícil, Jeremias, você precisa ter estrutura para aguentar as dificuldades da vida. Então Deus faz um chamado, lá no capítulo 1, chama Jeremias como profeta, Deus faz um aviso, você vai pregar e não vão te ouvir. Deus faz um alerta, olha Jeremias, você está achando difícil, mas se a coisa piorar. E aí por fim, Deus dá um basta a Jeremias no capítulo 14, versículo 21. Olha o que Jeremias diz aqui no finalzinho do capítulo 14 do livro que leva o seu nome. Jeremias 14, versículo 21. Diz assim, não nos rejeitaste por amor do teu nome, não desprezes o trono da tua glória, não nos rejeites, perdão, por amor do teu nome, não desprezes o trono da tua glória, lembra-te, não anules a tua aliança conosco. Olha que bela oração, leia comigo o versículo 22 em voz bem alta. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Que oração linda! Ele fala, os ídolos podem fazer alguma coisa? O céu pode chover por si só, querendo dizer o quê? Só o Senhor que pode. E que oração linda, Senhor, eu espero em ti. Qual vai ser a resposta de Deus para Jeremias? Capítulo 15. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel, Moisés, o grande legislador do povo de Deus, e Samuel, o grande profeta que ungiu
o maior rei de Israel, o rei Davi, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo, mande-os embora que saiam da minha presença. Meu Deus, olha a resposta de Deus a Jeremias. Jeremias, ainda que Moisés e Samuel estivessem pedindo, clamando a mim, eu não ia mudar o destino desse povo. Então, como eu entendo que Jeremias foi tão resiliente, tão resistente, tão firme, e por 23 anos, que depois viraram 40 anos, ele profetizar, falar as coisas e ninguém dá ouvidos para ele, eu creio que é porque ele tinha uma certeza de chamado, Deus chamou isso para ele, chamou para isso, ele foi avisado por Deus que isso aconteceria, e Deus avisa, irmãos, Deus nos prepara. Quando a gente busca a face de Deus em jejum, em oração, nos consagramos a Deus, não que Deus vai nos avisar tudo que vai acontecer. Você não é que Deus seja obrigado a te revelar tudo, mas quem tem experiência com Deus sabe o que eu estou falando. Deus prepara o teu coração, Deus te prepara e às vezes você vê pessoas passando por dramas muito intensos, mas com a alma em paz, mesmo triste, que Deus prepara-nos, como preparou Jeremias. Deus alerta, Jeremias, você está com dificuldade de andar com os que vão a pé, imagina quando for com os que vão a cavalo. E por vezes Deus dá um basta, diz um não. Jeremias, acabou, não adianta interceder por esse povo, que ainda que Moisés e Samuel intercedessem, eu não mais receberia. Então eu creio que esses 4 elementos nos ajudam a entender como Jeremias era tão resiliente. Mas o que aconteceu com o povo? Aí volte lá para o capítulo 25, novamente versículo 4. Jeremias 25, 4. Diz assim: também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e eu então não lhes farei mal algum. Mas vocês não deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com a obra de suas mãos para o próprio mal de vocês. Você conhece pessoas assim? Que você fala, dá um conselho ou dá uma advertência, cuidado com isso, não faça isso, e a pessoa faz, e a pessoa insiste, acabou que a pessoa quebra a cara e chega para você e fala: é bem que você me avisou, ou não fala nada, nem fala mais contigo para você não te dar razão, né? Tem aqueles que até desviam de você quando está andando na rua, você fala: ih, se eu encontrar aquele irmão ou a irmã que falou tanto para não fazer isso, eu fiz e deu tudo errado, ele vai olhar para mim como quem diz assim: eu te avisei. Se só uma sugestão, se isso acontecer contigo, evite o bem que eu te avisei, tenha misericórdia, abrace a pessoa e fale assim: ó, estou contigo, deixe que ela mesmo conclua a besteira que ela fez, e dê apoio, pregue o evangelho, fale do amor de Jesus, né? Se for necessário corrigir, corrija, mas não entre nesse lugar de: eu não te falei? Eu te falei que se você fizesse isso ia dar tudo errado. Não te avisei, você não quis me dar ouvido, agora quebra a tua cara aí. Agora se vira sozinho. Vai lá, dá teu jeito aí, ó. Eu te avisei, agora é contigo. Não faça isso. Mesmo que no teu coração te dê muita vontade de fazer isso. Porque no fundo dá, né? Você fala: ah, viu, falei? Aí você fala: ó, vou estar orando pela sua vida, que Deus te abençoe e te direcione. E a pessoa sabe, você não precisa falar nada. Que você falou e ela não ouviu, ela quebrou a cara. Então, foi isso que aconteceu com o povo. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus avisou, eles não quiseram. Então, se o primeiro ponto é a resiliência de Jeremias, que eu dediquei mais tempo, para a gente entender como é que esse homem era tão firme no Senhor, o segundo é a resistência de Judá. Mesmo Deus enviando profetas, mesmo Deus falando, mesmo Deus avisando, eles não queriam ouvir a palavra de Deus e não consertaram seus caminhos. Irmãos, eu sinto dizer isso, mas tem pessoas que vão assim até o fim dos seus dias. Ore ao Senhor que esse não seja o caso de um parente seu, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. Ore a Deus para que se converta, insista, batalhe com o Senhor. Mas tem pessoas que vão resistir, irmãos. Às vezes a gente tem a ilusão de que a gente tem o poder de converter alguém. O único que convence é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não converter, não tocar no coração, não vai ser a nossa intervenção que vai conseguir, irmãos. Então ore, batalhe em oração, mas saiba que tem pessoas que, assim como aquele povo, resistem incessantemente, resistem ao chamado de Deus. O que Deus vai fazer? O primeiro ponto é a resiliência de Jeremias, o segundo é a resistência de Judá, o terceiro é a recompensa do Senhor. O que Deus vai dar em paga, como paga a esse povo que não ouvia a palavra do Senhor, não ouvia os seus profetas como Jeremias,
versículos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que eu mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Deus falou que traria juízo, e o que aconteceu? Deus trouxe. Como vimos hoje na Escola Bíblica Dominical, 2 Reis, lá no finalzinho, capítulo 24, capítulo 25, revela exatamente isso. Que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, tomou, levou uma parte do povo lá para a Babilônia, depois sitiou de novo, destruiu tudo, e o que Deus havia falado, a recompensa do Senhor veio. E a recompensa aqui não como algo bom, mas como algo terrível, que Deus trouxe um juízo. E a gente tem que ter temor, irmãos. Porque às vezes a gente sabe que Deus está nos avisando, está nos alertando, e a gente vai deixando o barco correr, mas chega uma hora que a paciência de Deus chega no limite, que Deus envia o seu juízo, e foi isso que aconteceu com o seu povo. Então, se teve resiliência de Jeremias, teve resistência de Judá, terceiro ponto, houve uma recompensa do Senhor. Deus pagou aquele povo, enviando juízo por meio dos babilônios que destruíram Jerusalém. E por isso que Jeremias escreveu o livro de Lamentações, que é um lamento. Lamento é diferente de murmuração. Você sabe a diferença? Já falei isso aqui na igreja algumas vezes. Entre murmuração e lamentação. Murmuração é você ficar igual a pessoa murmurava mesmo, ficar falando baixinho assim, reclamando de Deus, questionando a Deus, se queixando com Deus. E a lamentação não deixa de ser uma queixa, mas você está mostrando o mal a Deus. Deus não quer que você chame o mal de bem. Você está passando dificuldade, está com uma doença, está com um problema conjugal, está com um problema financeiro. Você fala, Deus, está tudo bem, está tudo certo, não tem problema não, a vida é assim mesmo. Não, Deus quer que você apresente, rasgue seu coração na presença de Deus. Então a lamentação é isso, Senhor, está difícil. Senhor, essa situação está me afligindo. Senhor, a minha família está me preocupando. Senhor, as finanças estão apertadas. Senhor, apresente a Deus. Mas não com espírito de murmuração, questionando a Deus, mas clamando a Deus que intervenha e lamentando pelo mal, como Jeremias fez ao ver a destruição de Jerusalém. Quarto e último ponto, o refrigério prometido. Depois de tudo isso que vimos, Deus promete algo para aquele povo, nos versículos 11 a 14. Ele diz, toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante quantos anos? 70 anos, irmãos, é muito tempo. Jeremias tinha profetizado 23 anos, depois foram 40 no total. E agora ele fala que eles iam ficar na Babilônia 70 anos. Continua. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Então Deus fala, eu vou trazer um juízo, Jerusalém vai ser destruída, eles vão para a Babilônia, mas depois de 70 anos, eu vou julgar a Babilônia e vou trazer o meu povo de volta. E foi isso que aconteceu. E a gente vê isso, como eu falei, por exemplo, nos livros de Crônicas já vão falando, termina falando sobre isso. Livros de Esdras, Neemias falam sobre esse momento do pós-exílio, do povo voltando. Mas há um livro de um outro profeta que mostra também sobre isso. Um profeta que ficou lá na Babilônia. Jeremias estava antes, Ezequiel profetizou durante esse período todo. E Daniel estava lá na Babilônia, como você conhece a história, e vai para o livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Daniel 9. Já aí debaixo do reinado de Dario. Daniel 9, versículo 1. A Bíblia é tão interessante que a gente vai ver aqui Daniel lendo Jeremias. E nós estamos fazendo essa noite, o profeta Daniel estava fazendo nos seus dias. E Daniel 9 diz assim no primeiro versículo, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, a Bíblia que ele tinha à época,
pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias. Daniel estava lendo Jeremias. A desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ou, para ser mais específico, Daniel estava lendo Jeremias 25, o texto que estamos lendo, estamos meditando nessa noite. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ele faz uma oração de confissão de pecados por todo o povo, porque Daniel era um homem que buscava a face de Deus, mas o seu povo havia pecado. Continua: procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. E esse versículo 7 é lindo, a minha mãe gosta muito, né? A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Uma belíssima oração de Daniel. Então Daniel leu Jeremias e concluiu que Deus iria terminar aquele tempo de exílio quando completassem 70 anos, e assim Deus fez. A importância de nós conhecermos a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus nos diz do que aconteceu no passado, do que vai acontecer no futuro, mas nos dá direção para o dia de hoje. E Daniel, vivendo naqueles dias, leu a profecia de Jeremias e entendeu que Deus ia levar o seu povo de volta. Mas Daniel, como homem de Deus, não falou: Deus vai levar, vou ficar aqui encostado. Ele orou, ele confessou pecados, ele buscou a face de Deus, ele jejuou, buscando a Deus em jejum e oração, confessando pecados, para que Deus cumprisse a palavra que ele havia enviado por meio do profeta Jeremias. Então, Deus, no meio daquele caos, fez uma promessa de que após 70 anos o povo voltaria, e isso aconteceu. O que eu aprendo com isso, irmãos? Muitas coisas. Primeiro ponto, a resiliência de Jeremias. Nós precisamos ser resistentes em meio às dificuldades. Jesus falou, o pastor Walter citava isso ontem aqui na sua pregação, no nosso culto de encerramento dos 40 dias. Jesus falou lá em João 16:33, no mundo tereis vida boa, no mundo tereis vida mansa. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não nos prometeu uma vida fácil. No mundo vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. A gente precisa ter esse senso de chamado que Jeremias tenha, e aí vamos ser resilientes, igual a mola. Pode nos apertar, que a gente vai voltar à nossa condição original, porque nós temos convicção de que o Senhor nos chamou. O que aprendemos com a resistência de Judá? Duas coisas. Segundo ponto, a resistência de Judá. Pessoas que nós vamos batalhar para evangelizar vão resistir, irmãos. E devemos continuar batalhando, não desista. Ainda mais se for um familiar seu. Continue orando, buscando a Deus. Mas tenha humildade de saber que nós não temos poder de converter a primeira pessoa. Tem gente que vai resistir ao Senhor continuamente. Cabe a nós pregar, cabe a nós amar, cabe a nós exortar, confrontar. Mas assim como Judá resistiu, pessoas resistirão. E uma segunda aplicação, cuidado quando Deus fala conosco que a gente resiste. É muito fácil a gente olhar para o outro, né? Olhar a trave, o cisco no olho do irmão e não ver a trave no olho no nosso olho. Cuidado, quando Deus fala conosco, que a gente, como povo de Judá, resiste, porque se a gente resistir à orientação de Deus, o nosso destino será o mesmo do deles, que é o terceiro ponto, a recompensa do Senhor, o juízo de Deus. Deus é justo, irmãos. Às vezes a gente não gosta de reconhecer que a gente errou, que a gente não administrou bem a família, não administrou bem o recurso financeiro, não administrou bem a vida conjugal, ou a carreira profissional, ou alguma coisa que seja. E acontece alguma coisa, a gente busca desculpas e não quer reconhecer, eu errei, eu falhei, e agora estou recebendo a recompensa ruim da minha falta de sabedoria. Mas Deus é misericordioso, porque esse é o primeiro ponto, é a resiliência de Jeremias, o segundo é a resistência de Judá, e o terceiro é a recompensa, o juízo de Deus, o quarto é o refrigério prometido. Deus pode restaurar a nossa sorte, como restaurou daquele povo. Mesmo que dure 70 anos.
Acho que se durar 70 anos, a maioria de nós não vai estar vivo ainda para ver. Mas que não dure 70 anos, mas que Deus traga refrigério à nossa alma, pois Ele é poderoso. Tem um mosquitinho aqui me procurando, aqui, mas estou desviando dele. Está aqui? Aí que ele se converte, né? Vai pregar para os outros mosquitos. Mas, irmãos, tenhamos resistência, resiliência. Assim como a mola, que possamos ser comprimidos, a gente venha a voltar. E lembre-se, se Jeremias resistiu 23 anos pregando e não sendo ouvido, e depois foram, no total, 40, que nós possamos resistir no Senhor e manter o nosso propósito. E Jeremias profetizou dos 70 anos de exílio na Babilônia, que foi marcante na história do povo de Deus, mas ele profetizou algo maior, mais definitivo, que está lá no capítulo 31. Volte a Jeremias, e agora no capítulo 31. Jeremias 31, apenas os versículos 31 a 34. Jeremias 31, 31. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei o quê? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa profecia é citada em Hebreus, aplicada a Cristo, e o próprio Cristo usa as palavras de Jeremias no momento mais agudo do seu ministério, quando ele está ali participando da última ceia com os seus discípulos antes de ser levado para a cruz, pois Jesus falou que nele estava sendo estabelecida uma nova aliança. Então, irmãos, às vezes você passa por lutas, por dificuldades, você precisa resistir, você precisa ser resiliente, precisa ser perseverante, precisa confiar que Deus te chamou e vai te manter firme, mas em meio a tudo isso, Deus promove coisas maravilhosas. É como aquela história da ostra. Eu ouvia muitos anos atrás uma pregação lá na freguesia, acho que foi da Edmeia Williams, Marquinhos ainda estava nessa época lá, né? Acho que foi a Edmeia Williams que pregou sobre, foi o Bispo Pedro? Eu não sei, eu ouvi isso na freguesia muitos anos atrás, que a ostra, ela produz a pérola, mas isso gera dor, né? E aquela pérola tão linda que fica dentro da ostra, ela é gerada num processo que eu não lembro agora, que gera uma dor para produzir aquela beleza. Jeremias passou por muitas dores, como vimos hoje de manhã, espancamentos, jogado numa cisterna com lama, sendo açoitado, sendo humilhado, sendo esbofeteado, sendo rejeitado, mas ele tinha a convicção, Deus me chamou, então vou perseverar. E por meio daquele homem firme, chorão, mas firme, valoroso, corajoso, Deus nos concedeu a beleza desse livro, da sua história, do livro de Lamentações, e profecias como essa, que apontam para alguém muito maior do que Jeremias. Jeremias sofreu muito, irmãos. Jeremias foi um homem notável. Jeremias foi ordenado por Deus que não casasse se tivesse filhos, no capítulo 16, como vimos mais cedo. Jeremias nos legou um grande exemplo e muitas palavras maravilhosas que Deus concedeu a ele. Mas houve alguém maior que Jeremias. Alguém de quem essa nova aliança, para quem essa nova aliança aponta. Alguém que, diferente de Jeremias, por mais notável que tenha sido, Ezequiel, Isaías, Daniel, era alguém falho e pecador como eu e você. Mas houve alguém maior do que ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu sem pecado. Ele é o cumprimento da profecia acerca da nova aliança. E ele não teve pecado. E ele sofreu. Ele foi esbofeteado como Jeremias. Ele foi açoitado como Jeremias. Ele não foi jogado numa cisterna, mas foi cravado numa cruz e seu corpo depois posto num sepulcro. Mas Jeremias espera a ressurreição dos justos para estar para sempre com o Senhor. Mas Jesus Cristo já ressuscitou, ele já venceu a morte, ele subiu aos céus e ele um dia voltará para nos buscar. Ele é maior que Jeremias. A cruz de Cristo é maior do que a cisterna de Jeremias.
maior do que o tronco no qual Jeremias foi amarrado, porque ele é o nosso Salvador e ele pode nos livrar da ira que visitará toda essa terra. Ouça isso, meu irmão, minha irmã. Eu sei que a gente está aqui domingo após domingo, semana após semana, sábado algumas vezes, como ontem. Sábado que vem teremos o culto de consagração. Não vamos cancelar, vamos ter pela manhã. Terça-feira teremos reunião de oração, vou continuar falando de Jeremias. Estamos aqui semana após semana, e às vezes nos acomodamos um pouco, mas a palavra de Deus está sendo anunciada. O reino de Deus está sendo trazido para nós. E um dia o juízo de Deus será derramado sobre toda a terra. Mas a nossa esperança é que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele nos salvou. E Ele é maior que Jeremias. E nele nós temos a nova aliança. Feche seus olhos, faça a sua oração. Será que você precisa ser mais resiliente? Será que você precisa ser mais resistente? Será que você precisa reconhecer, Senhor, eu estou lutando com essa situação há algum tempo, mas não há 23 anos. Senhor, está difícil para mim, mas eu nunca fui jogado numa cisterna cheia de lama. Eu nunca fui amarrado num tronco espancado. Talvez o exemplo de Jeremias tenha tocado teu coração nessa noite. Mas é um exemplo maior do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é isso que vamos lembrar agora na ceia do Senhor. Mas faça a sua oração.